Para a nossa meditação, abramos as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4, leremos o versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30, traz-nos a seguinte exortação: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Conta-se que numa determinada igreja havia um casal que foi tocado por uma situação de dificuldade que cercava a vida de alguns membros daquela igreja. Famílias, algumas delas perderam seus progenitores, aqueles que proviam o sustento para o lar mediante o seu trabalho. Então, várias viúvas vieram a fazer parte da igreja, órfãos, pessoas que não tinham como sustentar as suas vidas. Outros estavam presos, impedidos igualmente de trabalhar e de prover o sustento. E a igreja, comovida, algumas pessoas da igreja comovidas com aquela situação, vendo essas necessidades, algumas dessas pessoas resolveram ofertar, tirar do seu próprio bolso valores com o objetivo de ajudar aquelas viúvas, aqueles órfãos, aquelas famílias que estavam em necessidade. Isso chegou a tal ponto de alguns poucos membros desta igreja, que dispunham de mais de uma propriedade, venderem uma casa, venderem um terreno, venderem um bem e ofertarem para a igreja todo o valor daquela venda, com o objetivo de socorrer aquelas famílias. E este casal, vendo essa necessidade, vendo a ação dessas pessoas, sentiu-se também animado a proceder da mesma maneira. Tinham lá uma propriedade, venderam, receberam o valor integral e pensaram: vamos dar uma parte desse valor para a igreja, vamos guardar uma outra parte para nós. Ninguém sabe que nós vendemos, mas vamos dizer que o que nós estamos dando é o valor integral daquilo que recebemos. E assim fizeram. Eu acho que alguns dos irmãos já sabem de quem estamos falando. Essa história está narrada no livro de Atos, no capítulo 5. Este casal tem nome: Ananias e Safira. E quando eles trazem aquela oferta, por meio do apóstolo Pedro, o Senhor diz algo terrível para aquele casal: vocês mentiram ao Espírito Santo. Entre as várias coisas que podemos aprender a partir desse texto,
está a verdade de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, uma influência. Porque se alguém pode mentir ao Espírito Santo, só se pode mentir a quem é pessoa. Você não mente para uma planta, você não mente para um cachorro, você não mente para um violão, para um carro, para um objeto ou para um conceito, uma influência. Mentira só tem como objeto pessoas. Então, uma das lições que aprendemos é que o Espírito é uma pessoa. E que podemos mentir no nosso relacionamento com essa pessoa. E essa é a razão pela qual, aqui na carta aos Efésios, por meio do apóstolo Paulo, as Escrituras nos advertem, nos exortam acerca desse perigo ao qual estamos expostos. Não o perigo da mentira por si só, e nós estamos expostos a esse perigo, mas a mentira numa direção específica, a mentira dirigida à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo. E as Escrituras nos dizem o quanto isso o entristece. E mais uma vez, tristeza é um sentimento próprio de seres pessoais. A mentira entristece o Espírito Santo. E eu quero trazer para a nossa consideração algumas ocasiões em que podemos incorrer nesse perigo e assim entristecermos ao Espírito Santo que em nós habita. Abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Primeiro Crônicas, capítulo 21, nós leremos 3 versículos apenas, o versículo 1, o 3 e o 7, que diz assim: Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Versículo 3: Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requerer isto o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Versículo 7: tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Entristecemos ao Espírito Santo quando damos ouvidos à mentira. As Escrituras nos dizem com todas as letras que Satanás é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. A verdade não procede em nenhuma ocasião da boca de Satanás.
tudo o que Satanás diz é mentira. Não há um pingo de verdade. E quando damos ouvidos àquilo que Satanás fala a nós, ou como diz aqui o texto, incitou a Davi a fazer alguma coisa que o Senhor havia dito que não deveria ser feito, quando Davi deu ouvidos a Satanás, ele deu ouvidos à mentira, e isso desagradou a Deus. De igual maneira, amados, nós também podemos agir da mesma maneira que Davi, não apenas dando ouvidos a uma incitação de Satanás, a uma mentira sussurrada proposta por ele, mas também quando nós damos ouvidos a conceitos que são mentirosos, que não correspondem com aquilo que a Escritura nos ensina, quando nós damos ouvidos a pessoas que sabidamente são mentirosas e acreditamos nas suas palavras. Enfim, sempre que nós damos ouvidos à mentira, seja de qual fonte ela vier, nós entristecemos ao Espírito Santo. Porque a mentira tem uma fonte primária: Satanás. E todos aqueles que proferem mentira externam esta fonte primária. Mas também entristecemos ao Espírito quando nós proferimos mentira. Falamos agora há pouco do texto de Atos, capítulo 5, lá nos 3 primeiros versículos, quando fala de uma ação por parte, nos versículos anteriores, por parte de Barnabé, e nos primeiros versículos do capítulo 5, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Não havia obrigação por parte daquele casal de fazer isto. Nada os impedia, ou melhor dizendo, nada os obrigava a fazer uma oferta, era coisa voluntária. E se vendessem e trouxessem apenas uma pequena parte, mas com verdade, sem mentira, nenhum problema haveria. Mas eles deliberadamente proferiram uma mentira, dizendo que aquele valor que traziam era o fruto total da venda da sua propriedade. De igual maneira, nós também corremos o risco de mentir, não apenas nessa questão financeira. Não vamos nos ater a esse aspecto, porque o aspecto mais importante não é o valor, mas o ato
de mentir. Alguém com muita propriedade certa vez disse que há uma ocasião na qual o cristão está mais em perigo de mentir, é quando ele canta. Porque podemos cantar algo com a nossa boca, mas que não corresponde àquilo que nós sentimos no nosso coração. Podemos dizer em alto e bom som: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, mas lá no fundo, lá no nosso coração, nós não estamos entregando. Nós podemos mentir cantando meias verdades, e isto tem sido algo muito presente nas últimas décadas na igreja brasileira. Cânticos feitos por uma centena de pessoas, muitas delas não convertidas, não salvas, não conhecedoras da Escritura, que dizem uma ou outra coisa na letra da sua música que corresponde com o que a Bíblia ensina, mas logo depois insere uma coisa completamente contrária, apóstata ao que a Bíblia diz. E quando agimos e cantamos dessa maneira, nós cantamos uma mentira. Nós não estamos isentos desse perigo de também proferirmos mentiras. E se estendermos isto para a nossa vida cotidiana, para os nossos relacionamentos em casa, na escola, no trabalho, na rua, enfim, então o nível desse perigo se torna ainda maior. Quando proferimos uma mentira, seja em que circunstância for, nós entristecemos ao Espírito Santo. E se essa mentira está dentro do contexto de um culto de adoração a Deus, então se reveste de uma gravidade ainda maior. E por favor, se os irmãos viram algum vídeo de uma dita pastora que disse que existe mentira que glorifica a Deus, por favor, não deem ouvidos. Lembrem-se do texto anterior de 1 Crônicas. Entristecemos o Espírito também quando não combatemos a mentira, quando nos calamos diante de alguém que está proferindo uma mentira. Isaías, capítulo 59. Fazendo uma oração de confissão pela maldade de Israel nos seus dias, por meio do profeta Jeremias, o Senhor nos deixa o seguinte, versículo 4: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Olhem essa parte
ninguém que compareça em juízo pela verdade. Isaías está, como servo de Deus, denunciando um hábito, uma prática existente no povo de Israel da sua época. Eles não faziam nada para defender a verdade. Sabiam de determinadas coisas que eram mentirosas, claramente mentirosas, visivelmente mentirosas, aberrantemente mentirosas, e se calavam. Não faziam nada para desmentir. Isso leva a aquilo que é dito abaixo: se eu não combato a mentira, se eu não defendo a verdade contra a mentira, eu estou sendo conivente. Estou confiando naquilo que é nulo, estou andando, falando ou ficando quieto diante da mentira. E isso entristece. É o Espírito Santo. Como cristãos, nós conhecemos a verdade. Nós temos a verdade. Não uma verdade. Não a verdade da igreja, a verdade do cristianismo, mas a verdade, e é única, só existe uma verdade. Não existe múltiplas verdades. Mas quando a verdade é enfrentada, ou é combatida com a mentira, e aqueles que conhecem a verdade se calam, quando nós nos calamos diante da mentira, seja onde for, de que natureza for, nós entristecemos ao Espírito Santo. Observe ainda, lá no livro de Atos, capítulo 13, lerei o texto um pouquinho longo, mas é necessário para a nossa compreensão. Atos capítulo 13, começando no versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Está falando de Paulo, de Barnabé, na sua primeira viagem missionária. Ou, para sermos mais corretos, de Barnabé como líder e como Paulo, e com Paulo como discípulo. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Barjonas, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, Sérgio Paulo, tendo chamado Barnabé e Paulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Pois agora
Eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Eu quero começar de trás para frente. O que levou o procônsul a crer? Elimas ter ficado cego? Não. Maravilhado da doutrina, da verdade de Deus. Não foi o ato extraordinário que o levou à fé, mas a verdade proferida por Barnabé e Saulo. Mas observem que estes homens, Barnabé, Paulo e João, eles não ficam calados diante da mentira. Eles combatem aquele falso profeta e dizem exatamente o que aquele homem está fazendo, inimigo da justiça, que perverte o reto caminho de Deus. Portanto, se perverte os retos caminhos de Deus, está ensinando caminhos que não são de Deus. Se perverte os caminhos de Deus, que é verdade, está ensinando mentira. E Barnabé, Saulo e João não podem ficar calados, vendo aquele falso mestre, aquele falso ensino, aquela mentira sendo proferida, e eles enfrentam. Como nós, conhecedores da verdade do Evangelho, como nós lidamos com as mentiras que vêm a nós no nosso dia a dia? Quão frequentemente ficamos calados diante daqueles que pervertem os retos caminhos do Senhor? Não defendemos a verdade. Às vezes, quando muito, dizemos: bem, essa é a sua crença, mas eu creio diferente. Mas isso não é defender a verdade, isso não é combater a mentira. E quando nós nos calamos, não defendendo a verdade, combatendo a mentira, entristecemos ao Espírito Santo. Mas vai mais além. Quando ensinamos outros a mentir, entristecemos ao Espírito Santo. Algum pai aqui já disse alguma vez ao seu filhinho: olha, não conta isso para a mamãe. Ou vice-versa. Eu queria poupar as mães hoje, tá? Por isso fiquei só nos pais. Quantas vezes nós procedemos assim? Ensinando nossos filhos a mentirem. Na verdade, não precisa ensinar mentira, né? Isso já é algo natural no ser humano contaminado pelo pecado.
mas nós por vezes colaboramos. Olhem para aquilo que a Escritura diz por meio do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo de número 5. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivendo no meio da falsidade, completa o versículo 6. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Quando ensinamos outros a mentir, nós entristecemos ao Espírito Santo. Não existe verdade benéfica. Não existe verdade que faz o bem. Perdão, esqueçam que eu falei, a minha esposa já me fez a correção devida. Não existe mentira benéfica, mentira que faz o bem. Não existe mentira que glorifica a Deus. A única coisa que faz o bem é a verdade. A única coisa que glorifica a Deus é a verdade. E quando nós não apenas damos ouvidos, não apenas proferimos, também não combatemos e pior, ensinamos a mentira. Quanta tristeza nós causamos à terceira pessoa da Trindade. E por que estas coisas entristecem o Espírito Santo? Porque dar ouvidos à mentira o entristece. Porque proferir mentiras, seja de que natureza for ou aonde for, o entristece. Porque ficar calado, não lutar pela verdade, não combater a mentira, o entristece. Porque ensinar a mentir causa tristeza ao Espírito Santo. Há duas razões, entre outras, mas essas duas são mais do que suficientes para mostrar, para deixar claro por que a mentira entristece ao Espírito Santo. Evangelho segundo João, capítulo 14. Versículos 16 e 17. O Senhor Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A mentira entristece o Espírito Santo por uma razão muito simples e básica, porque Ele é o Espírito da verdade. E tudo aquilo que não for verdade não vem dele, o entristece, porque não faz parte da sua natureza, de quem ele é. E se o Espírito de Deus está conosco e habita em nós, Ele é o Espírito da verdade,
Portanto, qualquer cheiro, qualquer fagulha, qualquer lasquinha de mentira o entristecerá. Ainda, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo não é apenas o Espírito da verdade, mas aquele que é habitado pelo Espírito Santo é ensinado, é guiado a toda a verdade. E, portanto, qualquer mentira, qualquer falsidade na nossa palavra, por mínima que seja, é contrária àquilo que o Espírito Santo veio fazer em nós. Se nós nos calamos diante da mentira, não é nessa direção que o Espírito Santo nos guia. Se nós proferimos mentira, não é nessa direção que Ele nos guia. Ele nos guia à verdade, e somente à verdade. E qualquer coisa que não seja verdade, não vem por orientação dEle. E se não vem por orientação daquele que habita em nós, isso o entristece. São duas razões muito simples, porém poderosas, vigorosas, eficientes, que não deixam a menor dúvida, são fundamentais, essenciais, não deixam margem para interpretação, para o e se. Ele é o Espírito da verdade e Ele guia a toda a verdade. Portanto, irmãos, quando lemos nas Escrituras esta exortação, não entristeçais o Espírito, somos levados naturalmente a considerar o perigo, o dano que a mentira, em qualquer uma das suas formas, traz às nossas vidas, ao nosso relacionamento com aquele que veio estar conosco e habitar em nós. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Tenhamos ouvidos para ouvir esta exortação das Escrituras. Sejamos cuidadosos com a mentira. Não nos calemos diante dela. Não entristeçamos ao Espírito Santo, mentindo. Assim, o Senhor nos dê capacitação, discernimento e forças para procedermos. Amém.